Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos a mais uma aula de mecânica dos fluidos, ainda dentro do capítulo 5, trabalho e energia. E nós vamos falar de novo sobre a equação da energia, só que agora abordando pelo método intuitivo. Na aula anterior a gente partiu da primeira lei da termodinâmica, fizemos algumas considerações, integrais, derivadas, etc. E chegamos na equação final. E aqui a gente vai partir, como o próprio nome fala, pelo método intuitivo, e ao final vamos chegar na mesma equação, só que de uma maneira muito mais simples de entender. É por isso que eu estou apresentando, caso você tenha tido dificuldade de aprender pelo método convencional, pelo menos aqui você vai elucidar melhor os conceitos. Bom, primeira coisa é fazer as considerações, né, que a gente tem necessidade. Dentro da mecânica dos fluidos, o que a gente tem, qual é o foco em termos de energia? São três. É a energia cinética, a energia de pressão, de potencial e a energia de pressão. Bom, a energia cinética, a gente já está careca de saber lá desde o ensino médio, meio de mv ao quadrado. A energia potencial, a mesma coisa, mgh, ou mgz, é o que a gente vai usar aqui. Ou seja, energia cinética é relacionada ao movimento, à velocidade, energia potencial relacionada à posição, uma energia acumulada. Então eu estou aqui, ou seja, eu tenho essa distância aqui, uma massa aqui, aqui um z, então eu tenho uma energia potencial por conta disso. Quando eu solto, ele passa a mudar a sua energia, transformar a sua energia de potencial para a energia cinética. Bom, e a energia de pressão? Aí a gente precisa pensar um pouquinho para chegar nela. Bom, digamos que eu tenho aqui um conduto, a seção 1, e eu tenho aqui um determinado elemento de área dA. O que vai acontecer? Depois, se aqui é uma partícula que eu estou acompanhando, depois de um certo dt de tempo, o que vai acontecer? Essa partícula vai passar para cá. Quando ela sai daqui e vem para cá, ela percorreu um certo ds. E uma das coisas que o Franco Brunetti ele faz é não fazer muita distinção de volume de controle, de sistema, ele chama tudo de sistema e acabou. É importante fazer a distinção porque cada um tem a sua aplicação. Ele não fala de teorema de transporte de Reino, não fala de nada, ele sempre aborda uma outra maneira os conceitos. Bom, o que a gente tem? A gente definiu lá no capítulo 2 que a pressão ela é definida como um dF dividido por dA. E quando a pressão ela é constante, ou a força ela é a constante, ela acaba ficando força dividida por área. Então o que a gente tem? Que dF é igual a pressão vezes dA. Então o que acontece? Toda vez que eu tenho uma pressão relacionada a uma área, obviamente, eu tenho uma força. E se essa força se desloca, isso é trabalho. Trabalho é força vezes distância. Isso aqui é física básica também. Então o que acontece? Eu tenho aqui uma força, que é a minha força de pressão. E quanto vale essa força de pressão? Essa força de pressão vale P vezes dA. Então o que acontece? E o trabalho então? Bom, trabalho é força vezes distância, então P vezes dA é a minha força, que multiplica a distância que ele percorreu, ds. Então, pressão vezes dA vezes ds, o que é dA vezes ds? É dV. Então, a energia de pressão, que é igual ao trabalho da força de pressão, é a energia de pressão vai ser igual, como eu tenho aqui o dA, o dV, vai dar um PDV, a energia total vai ser a integral de volume de PDV. Bom, e a energia total? Bom, a energia total é a soma de todas as energias. Então a energia E vai ser igual à energia cinética mais a energia
de potencial mais a energia de pressão. Do ponto de vista da mecânica dos fluidos, porque a gente não considera transferência de calor, a gente não considera. Bom, e se eu quiser, ao invés de tratar, eu vou escrever aqui em cima, no lugar aqui, ao invés de eu quiser trabalhar com energia total, quiser trabalhar com energia infinitesimal. Bom, então basta eu fazer os componentes infinitesimais. Então a energia infinitesimal, ela vai ser igual a energia cinética infinitesimal, meio de dm velocidade ao quadrado, mais a energia potencial infinitesimal, dm vezes g vezes z, mais, como é infinitesimal, não precisa da integral, então é p vezes dv. E o que a gente tem, né? A gente tem a definição que a massa específica é igual ao dm dividido por dv. Quando eu tenho constante, né, eu tenho uniformidade, fica a massa sobre volume. Então, ou seja, o que a gente tem aqui? Que o dv é igual a dm dividido por ρ. Bom, que eu posso escrever aqui. Então a energia infinitesimal vai ser igual meio de dm v ao quadrado mais dm g vezes z mais a pressão vezes dm dividido por ρ. Bom, então isso é a definição de energia infinitesimal. Então eu vou verifar ela aqui porque a gente vai precisar dela no nosso desenvolvimento. Bom, voltando, eu vou desenhar aqui embaixo. E agora a gente já vai chegar na equação de Bernoulli. Bom, aqui eu tenho a minha entrada e aqui eu tenho a minha saída. Quais são as hipóteses da equação de Bernoulli? Deixa eu apagar aqui, né? As hipóteses para a equação de Bernoulli, a primeira, H1, escoamento permanente. Hipótese 2, escoamento incompressível. Hipótese 3, sem máquinas. A sequência das hipóteses não importa, né? Hipótese 4, fluido ideal. Hipótese 5, Q ponto igual a zero, ou seja, não tem fluxo de calor. E uma outra que ele também acaba usando é propriedades uniformes na seção. Bom, se eu tenho aqui então a entrada, eu tenho a entrada e a saída aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma energia na entrada e tenho uma energia na saída. E o meu escoamento, né, óbvio, está fazendo assim, a tua entrada está fazendo isso. Nesse trecho que eu estou considerando aqui. Bom, se o escoamento é permanente, o que eu chego de conclusão? Que as propriedades não se alteram com o tempo. Se as propriedades não se alteram com o tempo, a quantidade de massa que eu tenho aqui não vão se alterar. Então, ou seja, o que entra aqui tem que ser igual ao que sai. Então eu já tiro que o dm1, o dme, é igual a dms, que é igual a dm. Ou seja, a quantidade de massa que entra é igual à quantidade de massa que sai.
Quanto que entrou aqui? Entrou 5 quilos. 5 quilos. Tem que sair 5 quilos ali. Ainda a gente não está falando da taxa no tempo, né? Só estamos falando de quantidade mesmo. Bom, uma outra questão. Se eu não tenho máquina. Se eu não tenho máquina, o que são as máquinas? Turbina, ventilador, compressor, bomba e por aí vai. Então, normalmente fala bomba turbina. Turbina é o equipamento que extrai energia do fluido. Então o fluido tem uma energia, vem a turbina e tira a energia do fluido. E a bomba? A bomba é o contrário, ela fornece energia para o fluido. Assim como o ventilador, assim como o compressor. Né? Então são equipamentos que fornecem energia para o fluido. Então se eu não tenho máquina, eu não tenho acréscimo de energia entre o trecho 1 e 2, ou entre E e S, por conta da máquina. Se eu tenho um fluido ideal, quer dizer que os efeitos da viscosidade, eles são desprezíveis. Então quer dizer que eu não tenho diminuição de energia por conta de atrito. Então nesse caso, eu também não tenho variação de energia entre E e S por conta dessa hipótese. E em função da hipótese que eu chamei de 5 aqui, como eu tenho um fluxo de calor zero, então o que acontece? Eu também não tenho adição nem retirada de energia por conta de calor. Sendo assim, se essas hipóteses elas estão, estou falando só da hipótese 3, 4 e 5. Se as hipóteses 3, 4 e 5 são verdadeiras, quer dizer o quê? Que o dE de entrada é igual ao dE de saída. Ou seja, eu não tive nem acréscimo nem diminuição de energia. Então, em função disso, eu tenho então essa mesma expressão, só que para a entrada e para a saída. Então vai ficar meio de dme, velocidade E ao quadrado, mais dme vezes a aceleração da gravidade, vezes E, mais a pressão dme dividido por ρe, igual, vou apagar aqui, igual a mesma coisa, só que para a saída, meio de dms, velocidade s ao quadrado, mais dms vezes g, vezes ES, mais, aqui faltou o E, né? Pressão de entrada, pressão de saída, vezes dms dividido por ρs. Ora, se é regime permanente, a quantidade de massa que entra é igual a quantidade de massa que sai, que é igual à quantidade de massa, o que vai acontecer? dme é igual a dms, eu tenho em todos os termos, coloco a evidência, matematicamente eu estou colocando evidência, passando para o outro lado, né, evidência dos dois lados, passando a 1. Então some a massa daqui. Consequentemente, o que sobra? Meio de VE ao quadrado mais GZE mais PE sobre ρe igual meio de Vs ao quadrado mais GZS mais PS sobre ρs. Ora, essa aqui nada mais é do que a primeira equação de Bernoulli que nós apresentamos. E depois nós dissemos, ora, é conveniente apresentar na forma de altura de energia. Como é que eu faço isso? Dividindo por G. Quando eu divido por G, como que vai ficar? Já rearranjando para ficar na mesma ordem que a gente apresentou, fica pressão de entrada sobre gama de entrada mais
V de entrada ao quadrado sobre 2G, mais G acaba ZE, igual a pressão de saída vezes o gama de saída, mais V de saída ao quadrado dividido por 2G, mais Z de saída. Isso aqui nada mais é do que dizer que a energia de entrada é igual à energia de saída, ou que a altura de energia de entrada é igual à altura de energia de saída. Ou seja, a gente chegou na equação de Bernoulli em poucas linhas aqui. Não preciso fazer aquele tanto de coisa que a gente fez, desenvolver a equação de Euler, não sei o que lá, aplicar, babá, para chegar aqui. Ou seja, é claro que aquelas aplicações elas são evidentes que elas são importantíssimas, óbvio, não tem isso. Mas estou falando assim, do ponto de vista intuitivo, a gente chegou na mesma equação de uma maneira muito mais simples de compreender. Bom, se eu for traduzir aqui, o que eu tenho? A energia de entrada é igual à energia de saída, ou a altura de energia de entrada é igual à altura de energia de saída. E essa aqui é a primeira versão da equação de Bernoulli. Bom, a partir de Bernoulli, uma outra questão que aqui eu poderia até, eu até considerei aqui o H2, mas nem tem necessidade. Se eu considerar que o escoamento é compressível, eu tenho a variação da massa específica aqui, ó, aparecendo aqui. Mas, se eu quiser considerar escoamento incompressível, o que vai acontecer? O gama não vai alterar e vai ficar, para não ter que escrever de novo, né? Gama, ou seja, o gama é o mesmo, assim como o ρg. Algumas versões dessa equação, ao invés de vir com gama, vem com ρg, é a mesma coisa, lembrando que gama é ρ vezes g. Bom, e aí, né? Para eu chegar na equação da energia. Bom, vamos lá, vamos tirar as hipóteses. Vamos tirar as hipóteses uma a uma. Primeiro vamos tirar a hipótese 3. Então eu vou desenhar aqui no cantinho. Eu tenho aqui, eu vou desenhar bem esquematicamente. Aqui eu tenho uma máquina no caminho entre o ponto, entre a entrada e entre a saída da minha região de análise, do meu volume de controle. Bom, o que vai acontecer? Eu vou fazer duas, eu não vou escrever mais essa, porque essa aqui já é padrão. Como eu disse, eu particularmente prefiro sempre escrever, vou até escrever em vermelho, H, que é a altura de energia, vai ser a pressão sobre ρg, mais a velocidade ao quadrado sobre 2g, mais z. Eu escrevo isso sempre, vocês vão ver nos exercícios. Eu aplico no ponto 1, aplico no ponto 2, aplico no ponto 3, nos pontos que tiver, que eu tenho, ou nas seções, né, o mais correto, nas seções que eu tiver, e depois eu jogo na equação da energia, que é o que a gente vai fazer agora. O que vai acontecer? Vamos pensar aqui, neste caso, pensando como se fosse uma turbina. O que a turbina faz? A turbina ela rouba energia do fluido. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma altura de energia na entrada. Vou andando, cheguei na máquina. O que a máquina faz? Ela rouba energia do fluido. Se ela rouba a energia do fluido, menos que energia? A altura de energia da turbina, o HT. Continuo andando, cheguei no ponto de saída, ou na seção de saída, igual HS. Então daqui a gente pode escrever que o HE é igual a HS mais HT. Você pode olhar na aula anterior que você vai ver que é a mesma expressão que nós chegamos. Porque dificilmente você vai ter no mesmo circuito uma bomba e uma turbina. Dificilmente. Dificilmente. Ou é bomba ou é turbina.
Existe casos na Europa que existe, que faz tal, mas só que assim, ou trabalha a turbina ou trabalha a bomba. Você não tem bomba e turbina ao mesmo tempo, é muito raro, eu desconheço. Não vou dizer que não existe, né, porque vai que tem uma, né, mas é muito raro você ter na mesma instalação uma turbina e uma bomba trabalhando simultaneamente. Pode até ter na linha, mas não trabalhando simultaneamente. Bom, agora vamos fazer a mesma análise se for uma bomba. Então, começo com uma altura de energia. Vou andando, cheguei na máquina. Que máquina é? Bomba. O mesmo vale para compressor e para ventilador. O que essas máquinas fazem? Elas dão energia para o fluido. Se elas dão energia para o fluido, é mais HB, a altura de energia da bomba, ou a altura manométrica da bomba. Continua andando até chegar em S. Então, igual HS. Ou seja, o que difere essa equação, essa aqui não precisa nem transcrever, né? Para que a gente tinha na aula anterior. Só falta a perda de carga, que é o que a gente vai fazer agora. Ou seja, a gente vai finalizar o que a gente fez em 4 aulas anteriores, a gente vai finalizar numa aula de 20 minutos e pouco. Tem várias aulas de 20 e poucos minutos. Todas elas são importantíssimas, mas assim, em termos conceituais, tá tudo aqui. Bom, vamos tirar agora a hipótese de fluido ideal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu perco energia ao longo do tempo. Ou seja, eu costumo falar que a perda de carga existe vários tipos, né? Mas a principal, que eu falo aqui de entrada e saída, imagina que eu peguei um monte de areia na mão e saio andando. À medida que eu saio andando, um pouco de areia vai caindo. Então vamos dizer que eu peguei 1 kg de areia, vamos supor que é possível 1 kg de areia na mão. Quando eu chego no meu destino, eu vou olhar, eu tenho 900 gramas. Então eu perdi 100 gramas no caminho dessa areia. Então o que acontece? Essas 100 gramas seriam o que eu chamo de perda de carga. No caso vai ser a perda de carga distribuída, mas não vou falar da localizada agora que não é horário, que não é hora. Mas, ou seja, eu perdi coisa para o caminho. Então é exatamente isso. Essa hipótese não vale mais. Então vamos cortar ela daqui. Então vamos fazer análise da mesma. Vamos partir daqui, ó. Digamos, agora, considerando perdas, que é uma turbina. Bom, então eu saio daqui, tem o que? HE, a energia na entrada. Vou andando, chego na máquina. Que máquina que é essa? Uma turbina. O que a turbina faz? Ela rouba a energia do fluido. Se ela rouba a energia do fluido, ela vai, menos. Jogando para o outro lado, já vou colocar direto, vai ser o que? Continua andando, chego na saída. Só que eu tenho mais a altura de energia da turbina, só que eu perdi alguma coisa para o caminho. Então, mais somatório de perdas de 1 até 2, ou de E até S, que eu estou usando agora. Então, ou seja, a gente não sabe ainda como calcular entre E e S. Você ainda, a gente não viu ainda como calcular, não importa, mas a gente já sabe considerar. Que você for olhar lá na fórmula que a gente apresentou, era um HL, se não me engano, de lose ou lost, né? A perda de carga, né, perdida. E se for uma bomba? Ora, é essa equação aqui, só que eu perco alguma coisa para o caminho. Então é HE mais HB igual a HS mais o somatório de perdas de E até S. E o que é isso aqui? Eu só não estou escrevendo aqui o P, o V, etc. Isso aqui nada mais é do que a equação da energia que a gente viu na aula anterior, na forma de altura de energia. E se eu quiser nessa forma, na outra forma que aparece lá, aonde, que nem aqui, né? Esse caso aqui. Bom, é só multiplicar por G. Aí, aqui eu dividi por G, só multiplicar por G que eu vou chegar nessa equação de novo. Então, ou seja, essa aqui é a equação da energia. Então, pelo método intuitivo fica muito mais simples de compreender. E é por isso que eu fiz questão de fazer essa apresentação para vocês. Né? Ou seja, e se eu considerar
Só para a gente finalizar, que eu tenho um fluxo de calor. Vai entrar aqui mais um ΔQ. Aí eu já praticamente já caí na equação da primeira lei da termodinâmica. Ou seja, se você compreendeu o desenvolvimento que eu fiz aqui, você já entendeu a equação da energia. É isso aqui. Se você entender isso aqui, eu já estou satisfeito. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.